Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento e abra a sua Bíblia no Salmo de número 84, em nome de Jesus. Eu fico feliz, irmãos, que o Espírito de Deus é o Senhor da igreja, amém? E quando o nosso irmão Raul, ele leu esse Salmo de número 84, ele confirmou a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei feliz, falei, amém, é isso mesmo, então. Então não inventa nada não, Will. Fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração, em nome de Jesus. Salmo de número 84, nós vamos ler alguns versículos. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Irmãos, é muito glorioso nós observarmos esse salmo. A ocasião desse salmo é bastante interessante, porque ela foi escrita durante o final do exílio. Na verdade, ela foi escrita no final do exílio e é colocado ali como os filhos de Corá que trouxeram esse salmo para o saltério. Talvez você não saiba disso, mas o salmo, como ele está organizado hoje, ele foi organizado dessa maneira por Esdras. Foi Esdras que organizou o salmo da maneira como nós temos ele hoje. Os salmos foram recolhidos durante a história de Israel, principalmente desde a época de Davi, os salmos foram sendo recolhidos. E depois do exílio, Esdras organizou aquilo num livro, no saltério, como nós conhecemos, que é formado por 5 livros, na verdade, né? Os salmos são 5 livros dentro da teologia judaica, formado o compêndio todo dos salmos, que é simplesmente o inário de Israel. Agora é interessante que Esdras ele começa a catalogar os salmos desde a época de Davi até os dias em que ele estava vivendo. Muitos desses salmos, por exemplo, foram escritos num tempo onde o povo estava no exílio, né? Como aquele, por exemplo, assim, como nós sentimos, pediram para a gente cantar um hino da nossa terra. Como é que a gente vai cantar um hino da nossa terra, se eu não me engano, no Salmo 137, né? Estando no exílio. E o final desse salmo ainda traz uma visão bastante difícil da gente engolir. Olha, quem dera que dessem com a cabeça dos filhos de vocês nas pedras, vocês que estão segurando a gente aqui, né? Do tamanho do peso do coração dos salmistas enquanto no exílio. Agora, o Salmo de número 84, ele traz essa expectativa, né? Ou essa expectação. Expectativa é alguma coisa que você está vendo, mas expectação é alguma coisa que você quer esperar. Sobre a reconstrução do templo. Ageu fala bastante desses dias, Zacarias também, no retorno de Zorobabel e a primeira turma que veio de volta do exílio. E aquele momento de como é que a gente vai recomeçar agora? O que a gente vai fazer com o que a gente tem na mão agora? E eu gosto sempre de lembrar que o retorno do exílio é bem diferente de Israel no seu auge no tempo de Davi. No auge, no tempo de Davi, todas as guerras eram vencidas e Davi trazia despojo de tudo quanto é batalha que ele lutava. Salomão praticamente triplica o valor que Davi tinha dado, trazendo ainda muito mais tesouros para a casa do Senhor. Só que o retorno do exílio é diferente. O material que foi construído o primeiro templo e o segundo templo é uma coisa completamente diferente. O segundo templo foi construído com doações. Doações das nações que antigamente tinham sido inimigas de Israel. E agora eles estavam doando para esse novo templo do povo de Israel. Você imagina, né? A gente gosta de pegar um pouquinho sobre até a nossa perspectiva de doação, né? Como é que nós doamos as coisas? Quem aqui compra um carro novo fica com o velho e doa o novo? Quem aqui compra um computador novo, doa o velho que tem e fica com o novo? É da natureza que a gente tem de possessão, inclusive da natureza, na parte caída da nossa natureza, de sempre ficar com o melhor para a gente, né? É difícil quando a gente encontra, por exemplo, a nossa característica copiada do Senhor Jesus Cristo, que doa o melhor para o outro e fica com a parte pior, né? Que entrega a vida
Ele fica com a parte pior. Só que agora o momento que eles estavam vivendo era um momento de renovação. E aí eles perceberam quanto tempo eles deixaram de amar a casa de Deus. Sabe, isso é uma verdade que a gente observa na natureza humana, mais uma vez, que às vezes a gente só dá valor nas coisas quando a gente perde. A gente tinha acesso, a gente tinha como ir, aí a gente perdeu, e poxa, eu tenho tanta saudade. Quantas vezes eu não ouço os irmãos falando assim, né? Poxa, eu tenho saudade daquela igreja no Brasil que eu ia, né? Lá era uma bênção e tal, né? Aí você vai ver como é que ele frequentava a igreja do Brasil, quase não ia. Quase não estava nos cultos. Mas agora quando está aqui, que saudade do meu pastor. Que saudade daquela palavra, daquele tempo. Que saudade daquele congresso, né? E a verdade é que o Senhor nos chama, não simplesmente para ter saudade, mas para trazer aquilo que nós vemos nele para esse tempo de agora. Certa vez eu estava falando com alguns irmãos, e a gente fica pensando às vezes, né? Ah, Paulo, Pedro, João, né? Os grandes nomes da história da igreja, né? E eu falei para eles, Deus não tem saudade de nenhum deles. Deus não olha para a terra e fala assim, ai, se eu tivesse um Pedro, ai, se eu tivesse um João, oh, puxa vida, o que eu fui fazer de trazer João para cá? Eu devia ter deixado. Deus não está passando por isso. Porque Deus tem você agora. Esse é o seu tempo. O tempo de Pedro já passou. O tempo de Tiago já foi. O tempo de Barnabé cessou. Hoje é o seu tempo. Parece que esse salmista aqui, os filhos de Corá, eles entenderam um conceito diferente. Eles estavam nesse espírito do renovo. Eu acho interessante porque quando você lê assim, Salmo dos filhos de Corá, você já parou para pensar quem que é o Corá? Alguém aqui já pensou? Quem será que é o tal do Corá? Né? Eu vou te dizer quem que é o Corá. Lembra em Números, quando uma das piores rebeliões que Moisés passou, que Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão? E ele falou assim, olha, é o seguinte, esse negócio de Arão aí, seu sacerdote, está errado. Poxa, é só agora o irmão do líder aí que é... Não, a gente também tem ministério. E começaram, porque eles também eram de família sacerdotal, eles também eram da tribo de Levi. E começaram a fazer fuxico no meio do povo para derrubar Arão e ficar no lugar dele. Sabe o que aconteceu? Abriu a terra e engoliu todos eles, com tudo que eles tinham. Mas aí lá no capítulo 26 de Números vai falar assim, os seus filhos não morreram. Os filhos dele continuaram a linhagem de Coré. Só que eles tinham uma pecha sobre eles, né? Esse aí é os filhos do Coré. Aí, ó, os filhos do Coré. Ah, ó a família não prospera a família. O que é? Os filhos do Coré. Não vai para frente. Por causa que aquilo tinha acontecido no passado, aquela marca que ficou nos garotos, já pensou? Que coisa difícil. Mas aí no meio do caminho aparece um tal de Eucana. Você lembra quem que é Eucana? Esposo de Ana, pai de Samuel. No meio do caminho aparece Samuel, da linhagem de Coré. E se torna um dos maiores nomes da história do sacerdócio israelita. O tempo passa e os irmãos de Samuel, lembra que Samuel foi o primeiro, depois a mãe dele teve mais 5. Os irmãos dele agora começam a fazer parte desse enredo sacerdotal de Israel. E quando Davi levanta os cantores para essa nova fase do sacerdócio israelita, que não incluía música, mas agora passa a incluir, adivinha quem é que fica no trabalho da musical do povo de Israel? Os irmãos de Samuel, os filhos de Coré. Deus é especialista ou não é de transformar uma geração em uma linhagem? Deus pode ou não pode transformar a história de uma família toda por causa de um que ele levanta no meio do povo? E agora são os filhos de Coré que estão cantando aqui. E eles não estão cantando assim, Senhor, eu lembro quando o Senhor matou o meu antepassado. Pelo contrário, o nome que antigamente significava vergonha, agora é carregado com eles como a memória agora de um louvor, de um novo tempo. E o Salmo começa a dizer assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor,
dos exércitos. É tão importante isso, trazendo essa figura justamente do novo exílio, porque eles começaram a perceber o quanto fez falta para eles ter a casa de Deus para adorar. Eles começaram a perceber quanto que eles sentiram falta de vir ao templo louvar ao Senhor. Sabe, eu não estou pregando para o coral aqui porque está todo mundo presente hoje. Mas a verdade é que o coração desses homens, eles observavam a casa de Deus, e eles não simplesmente observavam a casa de Deus como os momentos que eles passavam lá. Eles observavam a casa de Deus pelo significado que ela tinha na vida. A igreja, o povo de Deus, o lugar onde Deus ordena a bênção, o lugar onde a presença de Deus se manifesta, o lugar onde eu trago a minha adoração junto com os meus irmãos para apresentar ao Senhor. Ele falava assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Já pensou a saudade que esses homens ficaram por 70 anos sem um lugar para cultuar? Quando eles pensavam na possibilidade de ter de novo um lugar para trazer adoração, gente, que coisa extraordinária, suspirava, desfalecia. Você lembra quando você era criança e o seu pai ou a sua mãe ou alguém que você amava te disse que no dia seguinte você ia fazer uma visita a um lugar extraordinário para você? Amanhã eu vou levar você no zoológico. Aí, meu Deus, o zoológico! Eu vou no zoológico amanhã. Puxa vida! Uau! Eu lembro obviamente, quando agora a gente fala para as crianças que amanhã a gente vai fazer alguma coisa, ou então a gente preparou uma viagem para o lugar que eles gostam. Meu Deus do céu! E pulam, e se abraçam, e vibram. Aqui o salmista está dizendo que quando eu penso nos átrios da casa do Senhor, o meu espírito desfalece. Existe um gozo especial na minha alma só de pensar que eu vou para a casa de Deus, que eu vou para o templo do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam. Aquele arrepio da carne que parece que o músculo começa a dar uma pressão no osso, de alegria, de você saber que algo extraordinário vai acontecer. O versículo 3, então, para mim, é aquilo que traz... Se você quer ouvir uma mensagem inclusiva no mundo de hoje, está aqui o versículo 3. Essa aqui, não existe mensagem mais inclusiva do que essa. Ela faz coro junto com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê, não tem mais inclusivo do que isso. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é aquele que eu acho bonitinho crer. Não é aquele que eu elegi crer, como dizem os calvinistas. É todo aquele que crê. Se creu, a vida eterna é tua. Se creu, o sacrifício do Filho de Deus é para você. E o versículo 3 faz coro com esse João 3,16. Porque ele fala assim, olha, até o pardal encontrou casa. Você sabe o que significa o pardal? E ele chega assim, é até o pardal. Até o pardal. É como se ele começasse a contar os animais que existiam em Israel. E ele chega ao limite. Olha, até o pardal. E o pardal é a ave mais simples que existe. Quando alguém fala assim, olha, o cara é tão pobre que não tem nem um pardal para dar água. Porque o pardal é o animal mais simples, é o pássaro mais simples. Mas ele fala que até o pardal encontrou casa. Aqui, na casa de Deus, tem espaço até para o pardal. Até o pardal pode chegar aqui e encontrar abrigo. Até os mais simples dos homens. Até aquele que é mais tenro no seu intelecto. Até aquele que é mais longe nas suas percepções. Até ele pode encontrar lugar na casa de Deus. Aqui não é feito para o chique. Aqui não é feito para o grande. Até o pardal encontra casa. Ele não está falando da águia. Ele não está falando do condor. Ele não está falando da garça na sua beleza. Nem mesmo do abutre. Até o pardal encontrou casa. E aí é muito bonito porque a andorinha, ninho para si, e a andorinha é um outro animal completamente diferente. Porque a andorinha é um pássaro migrador. A andorinha não é um pássaro que fica no mesmo lugar o tempo todo. A andorinha vai de lugar em lugar. Então a andorinha conhece todos os lugares. Concorda comigo? A andorinha já viu tudo que existe.
Ou seja, a andorinha ela tem a condição de perceber aquilo que é melhor, porque ela já visitou todos os lugares. Mas na hora que a andorinha foi encontrar um lugar seguro para colocar os seus filhotes, ela achou a casa do Senhor para construir o seu ninho. E a andorinha encontrou ninho para os seus filhotes. A andorinha falou assim, de todos os lugares que eu já fui, é uma ave que é já inteligente, é sábia. Ela tem percepção aguçada. E de todos os lugares que ela conseguiu perceber, ela falou assim, o lugar bom para minha família é aqui. É a casa de Deus. Eu vou colocar os meus filhotinhos aqui. Eu não vou colocar simplesmente eles na melhor faculdade, no melhor da terra. Eu não vou levar eles simplesmente para o melhor que eles possam experimentar. Não, não, não. O melhor lugar para eles crescerem é aqui, nos átrios do Senhor. Até o pardal e a andorinha encontrou ninho para sua prole, nos átrios da casa do Senhor. E ele continua dizendo ainda no versículo 3 também, que é muito importante que a gente observe, e eu encontrei ali os teus altares, Deus meu e Senhor meu. Da mesma forma como ele encontrou o lugar, agora o salmista encontrava junto dos altares do Senhor que ele era o seu rei e o seu Deus. O versículo de número 4 agora ele pula, porque ele deixa a animalha e essa relação de abrigo, e ele começa a pensar o seguinte, sabe quem que é contente mesmo? Sabe quem que é feliz? Sabe quem encontrou um lugar bom? Bem-aventurados que habitam na sua casa. Sabe por quê? Porque eles têm a condição de te louvar continuamente. E esse versículo fez todo sentido para mim o dia que eu recebi a oportunidade de trabalhar na igreja. Porque eu falei assim, olha, sabe um lugar legal mesmo, que eu nunca vou ter problema com nada? Trabalhar na igreja. Porque lá eu vou poder cultuar a Deus o tempo todo. Lá eu vou poder louvar a Deus o tempo todo. E o que eu não tinha entendido é que não é simplesmente isso que ele está dizendo. É bem-aventurados que habitam em tua casa, mas aqui no Novo Testamento é bem-aventurado aqueles que são a sua casa. A casa de Deus, essa casa, morada do Senhor. Porque quando você é casa de Deus, você pode adorar o Senhor continuamente. Porque esse é o lugar da adoração hoje. Naquela época o lugar da adoração era aquela casa, mas agora a casa do lugar de adoração é essa. Quando a gente se reúne no templo, a gente não vem simplesmente a essa casa. A gente traz cada um desses templos para adorarem ao Senhor. Bem-aventurado é os que te adoram, eles te louvarão continuamente. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. E aqui é muito bonito o versículo de número 6, porque ele começa a trazer agora essa caminhada do homem, e o versículo de número 6, ele é estranho, porque muita gente não consegue definir o que significa isso. O qual passando pelo vale de Baca. Que vale de Baca é esse? O vale de Baca é conhecido também como vale da sequidão. O vale onde as coisas são muito secas, onde as coisas são muito áridas. E o vale da sequidão é o vale que todos nós precisamos de passar uma época da vida. Todos nós, numa época ou outra, precisamos de passar pelo vale de Baca. Todo mundo passa pelo vale de Baca. Mas aqui ele começa dizendo que o homem que tem a força no Senhor e cujo coração estão os caminhos aplanados, ou seja, o Senhor aplanou os seus caminhos, quando ele passa pelo vale de Baca, sabe o que ele faz no vale da sequidão? Faz dele uma fonte. E isso é estranho, sabe por quê? Porque como que no vale seco ele coloca uma fonte? Não tem água. Como é que no tempo da sequidão ele consegue encontrar água? Sabe o que ele faz? Por ele ter os caminhos aplanados para o Senhor, ele cava uma cisterna. E quando a água da chuva desce, aquela água enche os tanques para que ele consiga ter energia para passar. Para que ele consiga ter condições de chegar. Para que ele consiga ter condições de se alimentar daquela água até que ele alcance. Por quê? A chuva também enche os tanques. O versículo 7 vai dizer o seguinte: esses homens vão indo de força em força. E cada um deles chegam até a Sião de Deus. Isso é muito importante. Aquele que consegue encontrar, por conta do Senhor na sua vida, um lugar de força no dia contrário, esse você pode ter certeza que chega até lá, onde o Senhor está esperando ele com a vitória na sua mão. Quando ele passa no vale de Baca, ele consegue fazer dele uma fonte. No versículo de número 8, ele já transporta essa ideia para o ouvir das orações.
E ele coloca Deus como escudo e também que ele contempla o rosto do seu ungido. Mas eu quero, a partir do versículo 10, meditar um pouquinho mais com você aqui. E ele começa a dizer o seguinte no versículo 10. Porque mais vale um dia nos teus átrios que em outra parte 1000. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Melhor é estar um dia no átrio do Senhor do que qualquer outro lugar 1000. Isso aqui, irmãos, ele faz toda a diferença para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Porque por tantas vezes, irmãos, nós somos convidados para estar em 1000 lugares e 1000 dias, e na casa do Senhor e no átrio do Senhor O átrio, mais uma vez, aqui não pode ser confundido simplesmente com o lugar do culto, mas o lugar onde Deus está. Por tantas vezes, ontem eu falei para vocês, por exemplo, das prateleiras da vida, né? As prateleiras que se apresentam diante de nós para roubar a nossa atenção. E por tantas vezes as prateleiras da vida, elas enchem e consomem o nosso dia. Consomem o nosso dia, inclusive, para comprar aquilo que está na prateleira. Hoje, por exemplo, a gente almoçou num dos restaurantes mais nobres que tem na Califórnia, Sam's Club. Comemos uma pizza do Sam's Club. $8 uma pizza, já pensou? Só que quando você entra, maravilha, não é? Quando você entra no Sam's Club, a primeira coisa que está na sua cara é aquelas televisões caras. Que quando você entra nesse tipo de supermercado, o valor delas é muito reduzido. Muitas pessoas passando por aqueles lugares do Sam's Club, por aquelas aisles, né, por aquelas prateleiras ali do Sam's Club, os olhos deles estão naquela televisão. E ele trabalhou a semana inteira para juntar dinheiro para comprar aquela televisão. O que ele quer, o sonho de consumo dele é aquilo ali. E por aquilo ali ele dedica 1000 dias da sua vida. Ele dedica 2000 dias da sua vida. E apesar das televisões hoje não serem grandes coisas para nós, quantos de nós dedicamos uma vida inteira para alcançar um bem de consumo para a gente? Enquanto o maior bem que nós temos, um dia na presença dele, vale mais do que 1000 no outro. A presença de Deus na nossa vida vale mais do que todos esses bens que a terra oferece. Agora, sabe quando o salmista chegou a essa conclusão? Depois do exílio. Depois de ficar longe. Eu acho tão bonito que a Bíblia ela compara os homens muitas vezes como árvores. Eu já falei isso para você, né? Você deve lembrar, inclusive, do Brasil, daquele poema que o sujeito falou, né? O lavrador é Jesus e as árvores somos nós, lembra? Ele repetiu isso 200 vezes e não conseguia falar as árvores somos nós. Mas isso é uma realidade. A Bíblia compara o homem com árvore de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, a primeira parábola da Bíblia é uma parábola sobre árvores. A parábola de Juízes, capítulo 9. A parábola de Jotão. Você pode abrir lá na sua Bíblia, depois você vai ver. As árvores foram convidadas a reinar sobre as outras árvores. Aí cada uma deu uma resposta diferente, e eu vou deixar você curioso para você ler depois. Mas o homem é comparado como árvores de diversas vezes. Agora, todas as vezes que o homem é comparado com animais, a comparação é ruim. A comparação com árvores pode ser boa ou pode ser ruim, mas como animais é ruim. Você lembra um salmo que a gente gosta muito? Como o cervo brama pelas águas, assim, ó Deus, eu bramo pela tua presença. Por que ele está bramando? Porque ele andou para longe da água. A gente fala que bonito o cervo, né? Bramando pela água. Ele está longe, ele foi embora, agora está com sede. Quando você vai para o Salmo 1, ele fala assim, olha, aquele que anda no caminho do Senhor, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é como árvore plantada. Ele não sai do lugar. Ele é uma árvore plantada. Aonde? Junto a ribeiros de águas. Olha que beleza. Não vai passar sede. Mas por diversas vezes, a gente, em vez de preferir ser plantado por Deus e ficar no lugar, na posição que Deus nos colocou, a gente sai por aí cavalgando nos gramados, nos escampados. Até a hora que chega uma hora, estou morrendo de sede. Claro que você está. Você foi para longe. Você se afastou. Você sumiu. Você sumiu, meu amigo. O que aconteceu? Por que você fez isso? Agora, o bom é que Deus traz para perto e ele novamente bebe água. Mas lembre-se, a árvore continua plantada junto a ribeiros de águas. E o que aconteceu? Enquanto o cervo estava andando por aí, ela tinha folha que não caía.
Enquanto o cervo estava por aí, ela dava fruto na estação certa. Enquanto o cervo estava por aí, tudo que a árvore quis fazer, prosperou. Essa glória do um dia na sua casa vale mais do que em outra parte 1000. É muito importante para que a gente perceba que a presença do Senhor é aquilo que a gente tem mais de valioso nessa terra. A presença do Senhor, irmãos, modifica o nosso dia entre um dia bom e um dia ruim. Quantas pessoas não foram resgatadas por Deus depois de um dia ruim? Certa vez a gente estava num curso na cidade de Chicago, um curso do Dr. Ravi Zacharias, grande teólogo e apologeta, né? Um homem que nos ensinou bastante a respeito da palavra de Deus. E a gente estava lá naquele curso e à tarde tinha um irmão que ia dar uma palestra. E de todos os grandes nomes que tinham lá, o menos conhecido era o desse irmão, Lyle Dorset. E o Lyle Dorset começou a mensagem dele, ele é anglicano, né? E eu e os meus 2 amigos pentecostais, esse cara vai ensinar pra gente ministério pastoral. Um anglicano. 3 minutos estava eu e os 2 chorando, tentando, segurando para não falar língua estranha na mensagem do homem. Uma das lições mais poderosas que ele nos ensinou logo de início foi o seguinte: nunca se preocupe com a abrangência do seu ministério, se preocupe com a profundidade. Todo ministério precisa de profundidade, nem todo precisa de abrangência. Se o seu ministério tiver a profundidade que ele precisa de ter, Deus pode dar a abrangência que ele precisa ter também. Olha que extraordinário. 30 segundos ele ensinou isso para a gente. Se preocupe com a profundidade do seu ministério, não com a abrangência. No meio da mensagem, ele fala a respeito disso, de estar nos átrios do Senhor. Ele falou para a gente que todas as noites, ele e a esposa, de mão dadas, agradecem a Deus por 10 coisas que Deus fez naquele dia. Ele agradece por 10 e ela agradece por 10. E ele falava que isso se trata de disciplina espiritual. A gente, muito bem, parabéns, pastor, que bonito. Ele falou assim: eu faço isso todos os dias, inclusive no dia que a minha filha morreu. Já imaginou? Que consolo é esse? É o consolo que só Deus dá. De você conseguir agradecer a Deus por coisas que aconteceram num dia que é absolutamente trágico. De você entender que Deus está naquele dia, que é o seu dia mau. E aí você percebe que é como melhor estar um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte 1000. Porque no meio dos 1000 dias que você passa longe, um desse é o que leva você para a cova também. É necessário que a gente tenha essa percepção. A continuação do versículo, e partindo para o fim, ele fala assim: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, do que habitar as tendas da impiedade. Estar na porta da casa de Deus é melhor do que estar numa tenda onde existe pecado consciente. E por quantas vezes nós somos chamados às tendas do pecado consciente? Pecado que a gente sabe que está levando a gente para longe, coisas que a gente sabe que não tem o Senhor. Eu não faço crítica nenhuma, os meus filhos já foram lá também, acho muito bonito. Mas você percebe que quando você entra na Disney, por exemplo, na Disneylândia, você tem um monte de coisa lá, mas você não vê Deus em lugar nenhum. Não existe nenhum mockery, uma maquete, né? Nenhuma expressão cômica de uma igreja. Você nunca viu nenhuma história da Disney com igreja representada. Já percebeu isso? E quando aparece a figura de um cardeal nesse tipo de história, é sempre alguém mau, maligno. Essas são as tendas da impiedade, onde o pecado que está ali sendo observado é consciente. Onde o pecado que está sendo ali manifestado é consciente. E quantas outras coisas. Os esportes que por diversas vezes a gente acompanha e sabe a escalação do time de 1970 completo, mas não consegue citar os 12 apóstolos de Jesus. A gente conhece os hinos mundanos de cabo a rabo, mas não consegue ter um hino da harpa, conseguir cantar ele sozinho, sem conseguir acompanhar num texto. A gente consegue observar tantas coisas de maneira tão fixa, mas quando chega as coisas da casa de Deus, mas nem porta a gente tem. O salmista está dizendo: eu preferia habitar a porta da casa do meu Deus, do que as tendas da impiedade. Sabe, não tem como a gente não conviver com essas coisas, nós não somos ermitões. Como eu disse para você,
Os nossos filhos foram para esses lugares. Se você perguntar o hino do time do meu coração, eu sei cantar ele. Né? Não deveria, mas sei. Fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Mas quando eu preciso de fazer uma preferência, quando eu preciso de fazer uma escolha, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade. Eu prefiro me aproximar do Senhor. Se eu precisar de fazer uma escolha, se eu precisar de colocar as duas coisas diante do Senhor. E lembrem-se que esses homens voltando do exílio, isso aqui é importante para nós observarmos também. Quando foi para o tempo de voltar do exílio, Zorobabel teve muita dificuldade. Porque ele começou a convidar o pessoal e uma galera falou, beleza, vamos voltar, legal, vamos voltar. E ele para num certo ponto, está lá em Esdras, logo no começo. Pai, peraí, não tem sacerdote voltando? Não, os sacerdotes estão, todo mundo já se arrumou, já se encontrou lá na Babilônia. Está todo mundo bem. O pessoal foi para os Estados Unidos e tal, já está na segunda geração. Os filhos agora já são doutores lá na cidade. Não, está todo mundo bem. Mas ninguém quer voltar aqui para a casa de Deus para adorar a Deus? Não quer ninguém não, fica de boa. Está todo mundo bem, a gente já se encontrou na vida. É esse o contexto do convite dos filhos de Corá. Olha, eu prefiro estar na porta da casa de Deus, que nem está terminada de ser construída ainda, do que habitar numa terra que não é nossa, num exílio que não é nosso. Nesse sentido é o que acontece muitas vezes. As pessoas experimentam outras coisas na vida e aquilo se torna uma iniquidade para elas e elas esquecem do Senhor. É por isso que uma das orações mais bonitas que tem na palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, um homem chega para o rei e fala assim, rei, me dá a porção que eu estou acostumado, não me dá nem muito nem pouco. Por quê? Não, para que eu não tenha muito, para que eu não tenha pouco e venha na rua aí roubar e trazer vergonha para o teu nome. Mas para que eu também não tenha muito e venha dizer, quem é o Senhor? Ele não quer nem ter pouco para sair pela rua roubando, nem ter muito para esquecer quem é Deus. Olha que oração consciente. Senhor, me dá aquilo que eu consigo para continuar te servindo, para que não me atrapalhe de servir, para que não me atrapalhe de te adorar. Não me deixe que as coisas dessa vida me atrapalhem te adorar. Porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. E aqui duas coisas muito importantes. Ao mesmo tempo que Ele ilumina, Ele também protege do calor. Ao mesmo tempo que Ele mostra o caminho, Ele também protege dos perigos do caminho. Esse é o Senhor na nossa vida. Ao mesmo tempo que Ele fala assim, vá adiante, você vai vencer, mas cuidado por onde você está vencendo. Vá adiante, você vai conquistar, mas cuidado pelo seu coração diante dessa conquista. O Senhor, ao mesmo tempo, é um sol, mas também é um escudo. Continuando. O Senhor dará graça e glória. Graça é favor imerecido, mas glória é resplandecer. E sabe, resplandecer, sem perceber que é um favor imerecido, é um veneno. Você aparecer, sem saber que você não merecia, mas foi Deus que te fez, é um veneno. Tem muitas pessoas hoje perdidas, completamente perdidas, porque cresceram sem perceber que foi uma graça. E mais uma vez isso, no contexto deles, trazia a memória de Israel. Israel se tornou uma potência. Israel se tornou um símbolo para o mundo. Mas agora, quando Jeremias estava falando assim, olha, Deus vai castigar vocês, viu? Vocês se esqueceram do Senhor. Sabe o que eles falavam? Templo do Senhor é esse. Você acha que Deus vai destruir Jerusalém, onde o templo dele está? Você está louco. Que parada é essa, Jeremias? Como é que Deus vai destruir a cidade que ele edificou? E aí Jeremias ainda fala nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, 17 do seu livro, escuta, faz um favor para mim, vai lá como é que é o nome da cidade lá, a região onde eles colocaram o templo? Vai lá em Gilgal, vai lá no lugar onde eu coloquei o meu templo, vai lá em Salém, onde eu coloquei o meu tabernáculo. Vai lá ver o que eu fiz, Siló. Vai lá em Siló, onde eu estabeleci o meu tabernáculo, vai ver como é que está Siló. Siló tinha sido destruída. O tabernáculo de Deus tinha sido abandonado. A arca do Senhor foi roubada de Siló. Ele falou, você acha que eu fiz isso com Siló, com o tabernáculo que eu estabeleci?
E não vou fazer com o templo que vocês construíram para mim? Que eu nem pedi para construir esse templo, mas esse assunto já é um outro estudo. Você acha que eu não vou fazer simplesmente porque você fez alguma coisa e acha que isso tá valendo? Presta atenção, é favor imerecido de Deus. Você está vivo aqui hoje porque é favor imerecido de Deus. Deus está prosperando a sua vida porque é favor imerecido de Deus. E a glória que resplandece da sua vida é fruto do favor imerecido de Deus. Eu sempre lembro dessa história. Certa vez chegaram para o pastor Ailton José Alves e falaram assim: pastor, será que o senhor não percebe que o senhor não tem capacidade para estar nessa cadeira de presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco? O senhor não tem capacidade para estar nessa cadeira. Ele olhou para a irmã e falou assim: eu sei, minha irmã, a senhora tem razão, mas eu vou fazer o que se Jesus cismou comigo? O favor é merecido, mas a glória também é dele. O favor é merecido, mas é ele que trouxe de volta os cativos para recomeçar a vida. Lá em Ageu, no capítulo de número 2, eles falam assim: olha, dá uma olhadinha nessa casa aí. Quem lembra da casa antiga? Os velhinhos estavam lá, se lembrando dos 70 anos atrás, quando eles saíram do exílio, observando o templo que eles tinham hoje e agora a reconstrução. Quem lembra desse templo aí? Quem lembra dele na sua glória? E como é que está agora? A mesma passagem em Zacarias, que faz coro com isso, diz que os mais antigos passavam lá, Raul, na frente da reconstrução e choravam. Meu Deus do céu, olha só isso aqui que a gente está fazendo. Perto do templo de Salomão, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é terrível. Que coisa mal feita. Mas aí o Ageu falava assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu estava dizendo? O problema de vocês não é recurso. Eu tenho recurso. O problema de vocês é reconhecer que é a minha mão que está trazendo, que é a minha mão que está restaurando. Que pode parecer pouco para você, mas olha só de onde vocês saíram, do exílio que vocês saíram e agora vocês estão aqui. E aí ele fala algo fantástico: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quando ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, todo mundo lembrava do dia que a casa foi inaugurada por Salomão. Meu Deus do céu! Como é que a glória vai ser maior do que aquele dia? E que ninguém conseguia entrar no templo, porque a glória de Deus impedia que os sacerdotes entrassem lá dentro. Mas na segunda casa, sabe quem entrou? O Senhor Jesus. Na primeira casa era um símbolo, mas a segunda casa recebeu o tipo perfeito, o antitipo perfeito, a pessoa do Senhor Jesus Cristo manifestada na casa. A primeira recebia uma expressão da presença, mas a segunda foi andada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo andou sobre ela e visitou ela. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas era importante para eles se lembrarem dessa graça e da glória. Porque com graça e glória, sabe o que vai acontecer? Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem ti põe a sua confiança. É importante, irmãos, que a gente tenha a percepção, no nome do Senhor Jesus Cristo, e entender que a nossa caminhada com Deus só vale a pena se Deus fizer parte dela. De cada passo, de cada história, de cada situação da nossa vida, de cada relacionamento que a gente tem. Do Senhor realmente andar com a gente todos os dias e fazer parte de toda a nossa história. Não aquilo simplesmente que a gente gostaria de compartilhar, mas aquilo que a gente também não quer compartilhar. Quando eles finalmente terminaram de fazer a casa, de construir a casa, eles perceberam que quanto ainda faltava. Porque agora precisava terminar de reconstruir a cidade. Mas a cidade só pôde ser reconstruída e cercada novamente depois que aquilo que era do Senhor estava pronto. Deus vai te dar muita coisa nessa terra. Deus vai te abençoar em muitas áreas nessa terra. E eu não falo simplesmente isso porque eu quero falar uma palavra boa para você. Essa é a verdade. Deus vai te abençoar nesse lugar. Deus vai prosperar a sua tenda nesse lugar. Ele vai expandir a sua vida nesse lugar. Mas não se esqueça de, em primeiro lugar, querer habitar ao centro, em volta, louvando e engrandecendo o Senhor na sua casa. A primeira casa que Ele estabeleceu na sua família, essa casa aqui.
de trazer o Senhor a adoração através dessa casa, de ter a presença do Senhor nessa casa e perceber que Ele habita nessa casa por graça, por favor imerecido, para que então a glória dele seja manifestada através de tudo que você faz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e vamos nos despedir, para que essas casas, para que esses templos vão para casa para adorar o Senhor. Não se esqueça que essa semana é mais uma semana que Deus te dá a oportunidade de ser templo do Senhor aonde quer que você vá. Davi escreve nos salmos que ele escreve, fala assim: Senhor, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Muitos deuses vão tirar a sua atenção, muitas tendas de impiedade vão chamar a sua atenção nessa semana. Prefira a porta da casa do Senhor, não arrede o pé da porta. A porta é o lugar de governo. A porta é o lugar onde as decisões são feitas. A porta é onde Deus ordena a bênção. Fique na porta. Ainda que custe, fique na porta. Ainda que o convite seja para sair, fique na porta. Não saia por aí. E receba de Deus a graça para a sua vida e a bênção para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela bondade do teu coração, por termos estado na tua casa nessa noite, Senhor Pai, e aprendido, Senhor, pela tua palavra, Senhor Pai, a habitar na tua casa, Senhor. Senhor Pai, assim como o pardal encontrou casa, Senhor Pai, a andorinha ninho para a sua prole, nós temos encontrado nos teus átrios, ó Senhor Pai, o galardão da nossa vida e a alegria do nosso coração, Senhor. Ser o centro da nossa vida, Senhor Pai, de todas as nossas decisões. E que o teu nome glorificado da nossa vida, Senhor Pai, venha sempre nos levar, Senhor, mais próximo de ti, mais próximo, Senhor, da tua presença, de todos os dias da nossa vida, Senhor. Guarda-nos do Senhor, Pai, levanta-nos, ó Senhor, Pai. Estão enfermos, ó Senhor, para a glória do teu nome. Visita, Senhor, o irmão Atílio, Senhor, Pai, o brother Mike, Senhor, as famílias, ó Senhor, Pai, da nossa igreja, Senhor. Abençoa também, Senhor, o retiro das mulheres que vai começar, Senhor, na sexta-feira. Guarda as tuas filhas pelo amor do teu nome, Senhor. Continua expandindo o teu reino, Senhor, e a tua palavra na cidade de Los Angeles, ó Pai. Nos dá uma grande colheita essa semana para a glória do teu nome. E não só hoje, mas sempre. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. Amém.